dia! Bom dia! Que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e hoje nós estamos com um tema formidável. Você vai amar esse tema e eu, se fosse você, eu trazia toda a família para estar aí com você na sala assistindo esse programa. Aguarda que já já eu vou te falar o tema. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o tema espetacular que nós já estamos conversando com você, família, um tesouro na terra. E eu quero apresentar a vocês, elas que estão aqui conosco todos os sábados nesse programa tremendo. Quero apresentar a você a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga, mulher de fé, que está aqui com a gente todo sábado. Também quero te apresentar a nossa amada Maísa, que também sempre está aqui com a gente, mulher de fé. Maísa que também está contribuindo muito para o nosso programa. Então eu quero ler com você a palavra de Deus, para a partir dessa base forte que é a palavra, a gente começar o nosso tema de hoje. Então eu quero ler com você o livro de Gênesis. Se você tem Bíblia aí na sua casa, pega uma Bíblia e confere o texto que nós vamos ler com você agora. Gênesis capítulo 12, olha o que Deus falou para Abraão, a partir do versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em algumas versões diz, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, nós estamos falando aqui de família, um tesouro nessa terra. Você sabe que a sua família é o seu tesouro, é o que Deus te deu de melhor nessa terra para você cuidar. Pois é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã para você. E hoje nós queremos falar sobre o casal. Hoje nós vamos falar, não é, Valéria e Maísa, sobre o casal. A família começa... Por onde começa a família? A família começa pelo casal, o homem e a mulher. E aí, como é importante esse casal, esse casamento estar em harmonia, porque através desse casal é que toda a família, estamos falando aqui dos filhos, né? Eles vão estar bem. E aí é sobre isso que a gente vai falar com vocês hoje. Valéria e Maísa, como é importante o casamento, né? Como é importante o casal estar bem, né? Dentro da família. Se o casal não está bem, os filhos também não estão bem. Qual é o filho que quer ver um pai e uma mãe brigando, em confusão, em contenda? Vai desestruturar toda a família, né? Então nós vamos levantar para discutir com você aqui 4 pontos. E o primeiro é, esse casamento, esse casal, ele precisa priorizar um ao outro. Essa prioridade que precisa ser dado do marido para com a mulher e a mulher para com o marido, não é, Valéria? Que tem muita gente que não prioriza, não é? O outro, parece que quanto mais também o tempo passa, parece que vão aparecendo outras prioridades, mas não, não tem outras prioridades, a prioridade continua sendo o núcleo, o mesmo, né, Valéria? Porque muitas vezes quando se tem filhos, né, aí começa a se priorizar esses filhos. E o casal, ele vai perdendo a essência. Isso. E isso é muito perigoso. A prioridade, né? É, essa prioridade. Então, é muito perigoso. A gente, quando casa, nós temos que ter muito cuidado. Porque primeiro é o marido e a mulher. São os dois, né? E é Deus aqui e o homem e a mulher aqui. E é um triângulo. Os filhos, eles são consequências desse relacionamento. Isso. E que tem que ser os dois que vão criar e educar. Não é um mais, outro menos. Não, o importante são os dois. Os dois andando sempre em harmonia, né? Tudo que vão resolver em relação aos filhos, procurar fazer os dois juntos. E não um faz de uma coisa, outro faz de outra forma, né? Ou pensam diferente. A gente muitas vezes vai pensar diferente. É verdade. Muitas vezes o casal pensa diferente. Mas é aí onde está
a capacidade de a cada dia os dois terem esse diálogo para que eles sempre entrem no denominador comum. Isso. E a questão da prioridade, nós devemos ter muito cuidado, porque existem muitas coisas nessa família, muitas pessoas envolvidas nessa família, né? Então, existem os filhos, mas também tem os pais, né? Os pais dela, os pais dele, a família dela, a família dele, o trabalho. E é importante você saber que, acerca de todas essas coisas, a prioridade deve ser no casal, é o cônjuge, é o outro. Então, nem pode priorizar o filho e nem deve priorizar também os pais, né? Os pais que a gente sabe que foi eu sou mãe, já tenho um filho casado, mas eu sei que a prioridade que o meu filho tem que dar tem que ser com a sua esposa, né? Eu tenho o meu papel, eu continuo tendo o meu papel. A mãe vai continuar tendo um papel na família, né? Nessa família que já não está mais com ela, mas o casal, voltando para isso, a prioridade deve ser um ao outro. E Deus faz tudo perfeito, não é, Valéria? Então, quando você tem um casal, vou deixar você falar, quando você vê um casal que a prioridade é de repente, o marido só dá a prioridade, só quem tem razão, ou só quem é ouvido, é a sua mãe. Vamos que o marido diga, não, minha mãe, eu só escuto minha mãe, é minha mãe que tem razão, é minha mãe que sabe das coisas. Mas e a sua esposa? Você casou com ela, ela é a primeira na sua vida. Então você deve ouvir primeiro a sua mulher. É ela que Deus colocou do seu lado para ser a sua ajudadora. É ela que de verdade Deus está ali capacitando para ela ser o braço forte, aquela cabeça sábia, não é aquela pessoa sábia. Então tem que ter muito cuidado, porque isso pode ser um conflito na sua casa quando você tira essa ordem que Deus deu e você vai fazer de forma diferente, não é? É exatamente isso que eu ia falar, porque muitas vezes quando o casal casa, aí a moça fica sempre falando com a mãe, né? Conversando com a mãe, porque aconteceu isso, as coisas que acontecem dentro de casa. E o marido também, muitas vezes, vai para a mãe também conversar. Então, o interessante é que tentem se policiar em relação a isso. Vocês são um casal, vocês são uma família. Então, não fiquem contando os problemas, porque o que acontece? A mãe, naturalmente, da moça vai tomar o partido pela moça. E aí vai terminar começando, sem se perceber, um conflito. Não é? É verdade. Porque começa a cada um. Então, o importante é que vocês tentem resolver os problemas de vocês, os conflitos de vocês com vocês. Não precisa estar contando aos pais, porque cada um, da forma como você conta, muitas vezes você já está inflamando o outro, você já está botando a culpa no outro, não é assim? É verdade. E a questão do conflito é o que faz com que a harmonia do lar se desintegre. Né? Nós falamos agora sobre os filhos, né? A prioridade que às vezes o casal coloca no filho, a prioridade que coloca no pai ou na mãe, né? Com diversos assuntos onde o marido ou a esposa dá uma opinião e não é válida. Né? Não é válida por quê? Porque do meu pai é melhor, porque da minha mãe é melhor. Era sobre isso que eu estava falando. Porque tudo isso faz com que a harmonia vai acabando, enquanto acabam deixando de dar prioridade a um ao outro, porque sabe que vai falar para o pai, vai falar para a mãe, e aquilo vai ser uma confusão. Então, tudo isso é a sabedoria que a mulher e o homem têm que ter no casamento. Exatamente, como está escrito, não é, na palavra, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Esse deixar pai e mãe não é você largar, muito pelo contrário, porque tem um outro versículo que você deve honrar seus pais. Então, uma coisa precisa ser entendida. Honrar o pai e a mãe não é você priorizar acima do seu cônjuge. Isso não é isso que Deus está dizendo, né? O Senhor está dizendo que a partir de agora, de que você casou, de que agora você tem o seu cônjuge, ele é a sua prioridade e é com ele que você divide a vida.
não é isso? É com ele que você vai contar as suas mágoas, vai fazer os seus projetos, é com ele que você vai dividir as suas preocupações, é com ele que você vai compartilhar as suas alegrias, as suas tristezas e vão construir uma família. Então, o seu pai e sua mãe, ela tem o seu lugar de honra, mas você deve priorizar, contudo, o seu cônjuge. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E uma coisa que eu queria abrir um parênteses aqui para os pais que a gente está falando, né, desse casal. Sim. Que é muito importante que esses pais, eles tenham a sabedoria de quando um filho chegar contando algum problema, falando da sua esposa ou do seu marido, esse casal, essa mãe ou esse pai, eles têm a sabedoria de não ir para partido. Minha filha, porque o seu marido, porque bem que eu... Não. Eles estão casados, então agora eu tenho que fazer de tudo para os meus filhos continuarem unidos, casados, felizes, e não eu, pai, mãe, influenciar numa separação, em um problema, não. Eu tenho que ter muita sabedoria, porque muitas vezes, o que é que eu vou dizer? Eu já escutei pessoas que disseram: minha filha pegou uma briga com o marido, daqui a pouco lá chega ela. Ai, mamãe, não vou mais viver, não. Minha filha, você casou com ele, volte e vai resolver seu problema com ele, porque essa história de separação não existe, casou para a vida toda. Então, os pais, eles também têm que ter muita sabedoria, né, para ajudar esse casal, porque quando a gente casa no início, não é fácil. São várias coisas, né? São mudanças. Às vezes a menina tem todo aquele aparato do pai, da mãe, recebe o dinheiro ali e tal. E quando chega e vê várias contas chegando, aí começam os conflitos, né? Esse conta tem que ter dinheiro, tem menino chegando, tem que ter roupa para menino, tem que ter casa, tem que ter aluguel. Tudo isso também faz com que o casal ele entra em conflito, em atrito, se não tiver aquela unidade, aquele pensamento, aquela coisa de andar junto e resolver os problemas juntos. Muito importante que tenha essa orientação. E quem muitas vezes vai dar essa orientação, né? São os pais. Os pais é quem vão dizer: minha filha, tenha calma, você casou, a vida é assim, as coisas não são fáceis. Então, é muito importante que esses pais, quando forem procurados pelos seus filhos, eles sejam uma forma de abençoar, de dar estratégias, dar sabedoria para a filha e para o filho. E não criar problemas, né? Dificuldades. Porque seu marido é isso, porque... Não. Casou, agora vamos ver como é que a gente pode viver bem. Porque são muitos conflitos. Viver não é fácil. Viver sozinho não é fácil. Não é fácil. Você vê que quando a gente mora com os irmãos, tem problema com os irmãos, né? Na mesma casa com os mesmos pais, mas existem os conflitos. Tem irmão que não fala com o irmão, porque é um problema, porque um é de um jeito, outro é de outro. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Aí você imagine quando a gente em casa vai morar no mesmo, né? Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes e vem morar juntos. Então, não é fácil. Precisa realmente de muita sabedoria, né, Sandra? E essa prioridade, ela é fundamental. Ela é fundamental para que todo vamos dizer assim, essa jornada do casal, ela venha a ser cada vez mais saudável, cada vez mais gostosa, né? E a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco, porque eu estou vendo aqui que a gente já está encerrando esse bloco e a gente precisa ter esse olhar para o outro. Como que eu priorizo o meu marido e como que eu priorizo a minha mulher. Então, já a gente vai falar mais sobre esse assunto com você. E se eu fosse você, eu já ia chamar toda a família para participar e escutar esse programa. Já estamos de volta. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta, que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. Nós estamos falando hoje, nessa manhã tão linda, família, um tesouro nessa terra. A sua família é um tesouro nessa terra. A minha família é um tesouro nessa terra. E aí nós estamos falando sobre o casal, a importância de priorizar um ao outro. Estamos aqui com a nossa querida Valéria, Maísa, e nós vamos agora continuar o que a gente estava falando. Meninas, a gente estava falando aqui e foi tão empolgante como a gente estava, como a gente recebeu aqui de Deus, né? Tantas coisas que vêm para... Você estava falando, Valéria, eu vendo que tantas coisas que vêm para desvirtuar realmente, para você achar que o seu cônjuge não é a sua prioridade. Mas saiba que ele é a sua prioridade. E você tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu estava pensando aqui, Valéria e Maísa, e quando alguém pode dizer assim, mas meu marido é muito grosso, meu marido me trata como, sabe, com desonra. Ele trata todo mundo lá fora muito bem, mas a mim, só Deus sabe. Mas eu quero lhe dizer que ele continua sendo a sua prioridade. Quando a gente escuta isso, Valéria e Maísa, meu marido é muito grosso, ele me trata muito mal. Eu queria lhe fazer um convite hoje. Faça um autoexame, faça uma autoavaliação de você mesmo. Quem sabe, depois de todos esses anos, vocês tenham ido por um caminho que não é o caminho que vocês começaram. E aí, eu não quero dizer que é isso. Pode ser que seu marido seja assim, mas pode ser também que por causa da forma que você também trata ele, ele passou a lhe tratar mal. A gente tem que ter muito cuidado, porque eu estava vendo esses dias como Deus falou para o homem, né, meditando, e como Deus fala para a mulher. Para o homem ele falou assim: maridos, amem as suas mulheres, né? E para as mulheres ele diz: mulheres, respeitem os seus maridos. As mulheres, às vezes, a gente tem que ter essa percepção que o respeito é uma forma de deixar o homem, vamos dizer assim, encorajado. E muitas mulheres têm desencorajado seus maridos. Valorizado, por isso, né? E por isso elas estão sendo tratadas com grosseria. Eu não quero dizer que o seu marido, ele era de um jeito e mudou. Mas também eu não posso deixar de dizer que o seu comportamento, que a sua forma de agir, ela também vai nortear a forma que o seu marido vai lhe ver e vai lhe tratar. Valéria, Verdade. Isso faz sentido ou não faz? Faz sentido demais, porque assim, eu vou ser tratado, geralmente eu trato alguém, né, essa troca. Se eu sou bem tratado, a tendência é eu também tratar bem, né? Só que geralmente em casa, a gente até já conversou sobre isso, que a gente geralmente quer botar as melhores taças, os melhores pratos para as visitas e não quer fazer essas coisas. Ou trata muito bem os de fora, né? E trata muito bem os de fora, e quando é o de casa a gente tende a relaxar e tratar de todo jeito. E que isso está errado, porque os de dentro de casa são os que realmente a gente conta. São as pessoas que a gente conta a qualquer hora. Se você estiver doente, se você estiver passando por qualquer coisa, você vai contar com o povo da rua? Não, você vai contar com as pessoas da sua casa. Você vai contar com aquelas pessoas que estão ali com você. Então, por quê? Então, comece a analisar por que o meu marido está me tratando tão mal. Ou então, por que minha mulher me trata tão mal? Como é que eu trato? Né? Como é que eu estou tratando essa mulher que a gente resolveu casar e dividir as nossas alegrias, também as nossas tristezas, né? Os nossos momentos de construir uma vida. Como é que está sendo essa construção? Então é muito
muito importante que a gente pare para pensar nisso, porque a gente tem mania de olhar para a vida do outro, os problemas do outro, os defeitos do outro, mas a gente não se analisa, porque, Sandra, eu vou dizer, quando a gente começa, eu fiz fazendo aqui uma propaganda, mas não é uma propaganda, é porque realmente é maravilhoso você fazer essa análise corporal que Maísa, ela está fazendo. Essa análise corporal, o que foi que ela fez em mim? Tinha coisas que eu imaginava que eu já tinha, mas ela torna consciente, muito consciente. Traz a consciência. Traz a consciência verdadeiramente quem você é, entendeu? E aí você começa a trabalhar de uma forma... Tem coisa que eu digo, mas não é verdade? Não é verdade mesmo? E o que é que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar isso, porque tinha coisas que estavam erradas, que eu estava fazendo que está errado, que não está correto a forma como eu estou fazendo. Entendeu? Por quê? Porque o que é que eu vi? Eu não estou sendo valorizada da forma como eu estou agindo, em alguns aspectos. Então a gente tem mania de olhar muito a vida do outro, os defeitos do outro, né? E com o marido da gente, a gente fica cascaviando assim, os defeitos. Mas a gente tem que cascaviar, no meu ditado popular, é você. Você tem que olhar para você, fazer uma retrospectiva de você, fazer sabe assim, ler você, para você poder, aí sim, refletir sobre a vida do outro. É como o próprio Jesus, ele falou isso, né? Jesus falou que a gente olha a gente olha o defeito do outro, mas não enxerga a trave que está em nós, né? Que está no nosso olho. E isso é um hábito que a gente tem. E muitas vezes, e esse hábito, todo hábito começa em casa, porque sua vida você, né, começa ali, dentro do seu lar. É ali onde você chega, é ali onde você sai, você dorme, acorda. Então, tudo vai começar dali. E aí você começa realmente a ver os defeitos que o outro tem. E Valéria, e muitas vezes a gente vê o defeito do outro e a gente começa a criar uma ideia, uma imagem do outro, do marido, que não é real. Na verdade, é o que você acha. E aí você começa a tratar daquela forma que você acha, não é? E aí ele fica pedindo socorro, porque ele passa a tratar você mal. E isso tem que ter muito cuidado. É interessante. Essa análise, né? Essa análise que você precisa fazer, que na verdade não é uma análise, é um olhar interno, né? Dizer assim, examinar. Nós precisamos nos examinar e saber como é que eu sou e como é que eu tenho feito para você poder receber uma resposta diferente. Se eu continuo fazendo a mesma coisa, isso não vai mudar. Então, meu casamento, ele vai mudar quando eu mudar. O seu casamento vai mudar quando você mudar. É você que muda primeiro. É você que se corrige primeiro. No caso, um casal, a gente tem que lembrar que cada um é único. Né? Cada um tem as suas particularidades, tem a sua forma de ser, né? E quando você enxerga o outro, achando que ele pode ser até parecido com você, mas ele não é, ele é diferente. É outra pessoa, né? Ele é outra pessoa. E é necessário que a gente entenda como é que o outro funciona, como é que o outro age, como é que o outro se expressa. Às vezes, aquela pessoa, ele gosta de abraçar, mas tem outras pessoas que não gostam. Aí o que passa na mente? Ele não gosta de mim, porque quando eu vou chegar perto dele, ele não gosta de abraço. Mas é a forma dele ser, é o jeito dele ser. Tem gente que gosta de ficar mais calado, tem gente que nem fala de sentimento, não fala nada. E já tem outra pessoa que já gosta, que fala para todo mundo, que age, que chora, que faz tudo isso. Então, cada um tem a sua forma de ser. É a questão que precisamos aprender a respeitar a forma de ser do outro. Porque dessa forma, vamos longe, vai muito bem, vai muito longe. E precisa ser feito acordo. Se seu esposo ou sua esposa é ignorante, é brava, é alguma pessoa que faz assim, procure saber o porquê. Às vezes não tem nada a ver com você. Às vezes que alguma coisa aconteceu lá no trabalho, né? Está sendo está perseguido, ou tem alguma coisa que fazer muito difícil. Então, e você acha que é com você, aí já se ressente, já se fecha, já acha que não pode mais seguir em frente. Então, tudo tem que ser analisado, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser visto, mas, antes de mais nada, priorizando e respeitando aquele que está do seu lado, que você escolheu como seu cônjuge. Verdade. E muitas vezes, Maísa,
a forma que ele está lhe tratando, teu marido está sendo grosseiro com você, muitas vezes é a forma que você está vendo ele e a forma que você está tratando ele. Então, observe o que é que está acontecendo no seu casamento, né? Como é que o meu marido tem me tratado? Por que ele tem me tratado assim, que foi o que você disse? Mas será que, é isso, esse ponto que a gente quer deixar aqui, mas será que eu estou também tratando ele bem, priorizando ele? Será que eu estou realmente procurando entender o coração dele? Porque às vezes pode acontecer de o marido estar tratando daquela forma porque ele também está sendo desprezado, né? Ele também está sendo deixado de lado e às vezes ele não sabe dizer. E às vezes ele não até... sabe chegar e dizer, olha, por isso, aí ele começa a tratar mal. Embora que tem marido também que trata mal porque quer, né? Porque é grosso E às mesmo. vezes, assim, ele às vezes está vivendo conflitos interiores que ele não quer passar, tem dificuldade de falar. E aí a mulher já fica, ou ao contrário, já fica botando coisa na cabeça, né? Fantasiando Isso, já coisas. E já achando isso e aquilo, e já começa muitas vezes também a já ficar estressada com a pessoa, já tratar mal também, revidar, tipo, né, isso. Então, eu estava pensando aqui, sabe, uma das coisas que você tem que, a cada dia no seu relacionamento, é aprender a amar. Isso. O amor faz uma diferença sobrenatural. Quando você resolve amar aquela pessoa, vai ser bem mais fácil você suportar. Porque a Bíblia fala assim, suporta o outro, né? É pra gente suportar o outro com amor, uns aos outros com amor. Porque se você for suportar sem amor, não vai dar certo. Agora, quando eu passo a suportar com amor, então é um bálsamo que entra dentro de mim, onde eu consigo ter mais paciência, mais calma, mais entendimento. Começo a refletir mais sobre aquela pessoa. Por que será que ela está assim? Eu já não crio, mas eu procuro descobrir o porquê que aquela pessoa está assim. E se comunicar, né, Valéria? Essa comunicação. Tem que se comunicar, senão se perde. Exatamente. Ela tem que se comunicar. Então, eu vejo que a gente precisa realmente dar essa prioridade ao cônjuge, né? Que Deus, quando Jesus falou que deixará o homem pai e mãe e ambos serão uma só carne, então os dois, na verdade, um tem ao outro, né? Um tem ao outro. Então, a prioridade, você entendeu aqui nesse programa que a prioridade na sua família é o seu cônjuge, é o seu marido ou é a sua mulher. E essa prioridade, ela tem que ser dada, embora o seu filho, eu sei que uma mãe ama muito seu filho, mas o seu filho é o filho, ele tem o seu lugar. A prioridade, você entendeu hoje aqui, que você deve dar ao seu marido, e você que é homem que está nos assistindo, tem muito homem que nos assiste, viu, Valéria e Maísa? Você dá prioridade à sua mulher. Então Deus, ele faz tudo perfeito, e é importante a gente sair daqui desse programa hoje entendendo isso, que a sua família vai estar muito bem quando vocês dois estiverem muito bem. Verdade. É isso, Valéria? Então, nós vamos encerrar esse programa hoje dizendo isso para você. Priorize o seu cônjuge, priorize a sua esposa, você que é marido, priorize a sua mulher, escute ela, entenda que Deus colocou essa pessoa na sua vida para que você realmente coloque ela no lugar certo, dando prioridade, ouvindo, amando, né? Então, que você possa beber desse programa todo, dessa palavra que nós colocamos aqui hoje para você. E não perde os próximos programas, porque nós vamos estar falando sobre esse tema, família, um tesouro nessa terra. Até o próximo sábado, se Deus quiser. E eu já quero agradecer aqui a nossa querida Valéria, a nossa querida Maísa. Que Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana para você. Tem gente que gosta do WhatsApp. Tem gente que faz tudo pela internet. Outros adoram pedir no iFood.
Para todo mundo tem um favorito à disposição. Para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.